Rodrigo, o Karnal falou que a gente erra sempre. Como é que era a sua relação com ele quando você cometia algum tipo de erro? O meu pai, ele é bem tranquilo, assim. Sempre quando eu errava, ele meio que passava a mão na cabeça e tal, e minha mãe era mais dura, né? Então, eu procurei não errar muito, mas continuo errando como todo mundo. Mas ele sempre foi mais tranquilo de conversar. Vamos lá, meu filho, porque você errou, talvez foi por isso. Ele já dava o caminho até para eu você dar a resposta, isso aí, né? exato. Uhum. Eu tenho a sensação de que existe um exercício que todo ser humano deveria praticar, que o primeiro ser que você tem que respeitar é a imagem do espelho. Eu sempre pensei isso. Eu tenho que me respeitar. Eu tenho que me achar bem, eu tenho que me achar bonito, eu tenho que me achar saudável, honesto, correto. A partir daí fica tudo muito mais fácil, porque você espelha isso. Você chega no convívio com qualquer parente, amigo, e as pessoas veem isso em você. Veem que você é uma pessoa que se respeita, que se ama. Então é importantíssima. A falta de amor próprio, eu acho que destrói a maior parte da humanidade, porque você precisa se amar. E eu sempre me amei muito, eu sempre fiquei muito satisfeito com tudo que eu fiz. E passei essa satisfação para eles sem muita cobrança. Sejam vocês e fiquem satisfeitos à sua maneira. Sempre foi minha maneira de pensar. Dá uma pausa nessa conversa, porque eu recebi aqui um convite super bonito, comemorando seus 50 anos de carreira. Obrigado, Fátima. Dia 17 de agosto, e é esse trabalho que vocês estão fazendo juntos, né? Exatamente. O meu filho teve essa ideia, são 50, não a ideia de eu fazer 50 anos, porque ele não era nascido ainda, mas de comemorar os 50 anos de carreira, uma carreira que eu me orgulho muito, que sempre foi, para mim, satisfatória sobre todos os aspectos. E ele disse, meu pai, 50 anos, você tem que comemorar. E eu disse, bom, lógico, né? Um século eu não vou comemorar nunca. De qualquer maneira, já tinha a música, Me Chama Que Eu Vou. Mas de qualquer maneira, eu fiquei super feliz. E aí vem um livro, agora logo em seguida, depois do show, o show 17 de agosto, com os convidados maravilhosos. Tô vendo Ney Mato Grosso, Alexandre Pires, Ana Carolina, Rogério Flauzino, Rincon Sapiência, estou esquecendo o Flauzino, e ainda o Milton Guedes, grande músico. A minha banda maravilhosa vai estar toda lá. Você tinha dito que gostaria que E tem um filme também pro ano que vem, né? Tem muita coisa. Logo depois do depois do DVD, vem um livro da Bruna Ramos, um livro que, inclusive, aquela fotografia foi feita pelo J.R. Duran, aquela que eu tô com meu filho. E o Duran está fazendo a capa desse meu livro, contando a história toda desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a cantar, até os dias de hoje. E depois um filme sobre a história de amor minha com a minha mulher, que é uma história lindíssima, modéstia à parte, que é para o ano que vem. Já está assinado o contrato, vamos começar a filmar no final do ano, vamos escolher os atores para me representar com 20 e poucos anos, que não dá mais, né? Para fazer o Magal de tantos anos atrás. E eu estou muito feliz, porque essa comemoração para mim é tudo agora. É assim, tipo, gente, cheguei aqui. Olhar para trás é muito mais importante do que na incógnita olhar para frente e não saber o que vem. Agora eu já sei o que veio, o que eu fiz, o que eu passei, e só tenho a agradecer a todo o Brasil pelo amor que me deu durante todos esses anos. Que eu escrevi, eu não sou pai ainda. Então, a minha poesia com rapadura dessa semana eu escrevi sobre o ponto de vista, o olhar que o filho tem. Que o filho tem para o pai. Do desconhecido ao eterno. Eu disse assim, talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que eu recebi atenção, pequeno, recém-nascido. Eu não tive consciência e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar. E muito observador, observei que o amor é algo que se constrói. Ali eu tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. É quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção. E o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente. O herói vira vilão. E você
tão paciente, espero o tempo passar. Com a virtude dos justos e o dom de perdoar, me ver amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção, e de repente o vilão vira o melhor amigo. E o tempo ainda acelera. Não volta, só vai para frente. Resta guardar no passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro, e o hoje é intensidade. O tempo não vai parar. E um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transforma em sentimento. Dessa vez, sim, o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno. Um amor que é de verdade e faz o que era saudade se transformar em eterno. Lindo. Obrigada, Braulio. Olha cá. Rodrigo, o que você acha que você pegou demais, assim, do seu pai? De valores, ou da forma como ele era com você em criança? Eu acho que, em primeiro lugar, o amor, né? A relação com esse sentimento é muito importante. Embora ele viajasse muito, ele nunca foi ausente, né? E ele fala sempre uma coisa que eu acho que é fantástica, que é o compromisso com a felicidade e com a verdade, né? Então, acho que isso desenvolve a gente muito. E ele é um espelho, eu acho que para o Brasil, e para mim não foi diferente, né? Eu acho que isso que você está dizendo, esse compromisso com o amor e com a felicidade, ele pequenininho, eu vi uma vez você na Ana, no Mais Você, ele disse que com 9 anos ele já dizia que queria ser pai. Você não esqueceu isso. Eu estava pensando nisso agora. Porque é muito forte, né? Uma criança perguntar, o que você quer ser quando crescer? E a criança responder, pai? Na sala de aula, é verdade. A maioria das crianças, obviamente, falaram alguma profissão, engenheiro, arquiteto, artista, jogador de futebol. Eu disse, eu quero ser pai. Ela olhou com 9, 10 anos, impossível. Eu digo, não, com certeza, mas a minha realização como ser humano, porque eu sempre tive na minha cabeça que eles são, sem dúvida, apesar de não nos pertencerem, mas são a nossa continuidade, nem que seja, sei lá, uma coisa, né, que você sonha em deixar teus filhos bem criados, bons, fazendo um pouco daquilo que você fazia. Amo essa fotografia que está de fundo aí, diga-se passagem. E realmente era uma coisa que eu já sentia quando criança. Senti uma vontade. Eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa também, e acredito que por isso eu tenho querido tanto ser pai. Sou pai de 3 joias raras, o Rodrigo é o caçula. E tem mais 2 meninas, né? Mais 2 meninas, Gabriela e Natália, que reclamaram que outro dia eu não falei no Bial de uma delas. Não, então tá aqui, Gabriela e Natália, estamos aqui falando de vocês também. Natália, eu te amo, Gabriela também. Mas o Rodrigo está do meu lado porque ele está fazendo o projeto dos meus 50 anos de carreira. Agora, Calone, você imaginava que ser pai... você tinha noção do que era ser pai? Porque muita gente, ele dizia, né, não tem muita noção do que é. Ainda não tenho direito, né? Isso é um aprendizado constante. Enfim, a gente vai aprendendo a ser pai. E vai aprendendo a ensinar algumas coisas também por osmose, né? Que a gente não senta na frente do filho, num quadro negro, e vai ensinando coisas da vida para ele. Ele vai aprendendo por osmose o que é bom, o que é ruim também, né? E, na verdade, eu mais deseduquei o meu filho do que eduquei. Quem educou foi minha mulher. Eu fiz de tudo para deseducar ele da melhor maneira possível. A única coisa que eu consegui ensinar a ele, o Pedro, foi a fazer um nó de gravata e mal, porque o meu nó de gravata é muito ruim. Também não é bom, então Mas tá. o que eu acho mais importante, isso eu deixei claro pro Pedro. Olha, Pedro, eu tô aqui para te acolher, né? Para te amar. E o que você precisar de mim, estamos aí, né? Isso eu acho que é uma... Porque eu acho que aprender mesmo, ele aprende no mundo. A vida vai ensinar ele mais do que eu, né? Os amigos, a escola, a rua. Eu acho que ele aprende muito mais. E como eu te falei, por osmose, pelas minhas atitudes, ele aprende algumas coisinhas comigo também, né? Mas é diferente, talvez, isso que ele esteja falando, daquele pai que só quer ser o amigo, mas não quer ter o compromisso de condar... Não, eu acho que é importante você ser pai. Você não é amiguinho do seu filho. Você é o pai dele. Eu acho isso muito importante. E ser pai não significa manter uma distância, eu sou o pai. Não é isso que eu estou falando. É evidente que tem que ter um companheirismo, uma cumplicidade, um cuidado e um amor acima de tudo. Mas você é pai, você não é amiguinho, né? São coisas diferentes. E a sua relação com o seu pai? O que você destacaria, que você acha assim, que vai fazer diferença para a sua vida toda? Já faz e vai continuar fazendo? Tem uma educação que a gente só aprende em casa, né?
valores que a gente só assimila em casa e não na escola. E a relação com meu pai é tão gostosa, é tão próxima, ele é tão presente. E ele é muito carismático, então tudo que ele me passa é pelo exemplo que eu vejo. Então, sei lá, eu tenho uma honra de ser filha dele. Apaixonada por ele. Você tem outros irmãos? Tem um irmão mais velho. Tem um irmão. E essa relação, assim, a presença... Ele era uma pessoa que fisicamente podia estar presente na sua educação? Sempre esteve. Na verdade, eu nem moro no Brasil, vim pra cá pra fazer um trabalho e tô intocada ali com ele. Estou na casa dos meus pais e até hoje é o meu refúgio, é a minha instrutora. O Braulio também fala muito desse apoio da família. Você ainda não é pai, mas você acha que o que você vai passar e que é importante porque você aprendeu, seja por osmose, por observação em casa e que você vai manter? Eu aprendi a entender o papel do pai de formas diferentes. Meus pais se divorciaram eu tinha 8 anos de idade. E o meu pai, ele me ensinou a sentir saudade. Foi a primeira vez que eu, com 8 anos de idade, senti saudade de alguém. Houve uma distância, mas nunca existiu o espaço vazio. Eu fui morar com meu avô e eu ganhei outro pai. E eu nunca perdi o contato com meu pai, com o Evaristo, que foi para São Paulo, viveu 20 anos em São Paulo, e eu lá em Alto Santo com meu avô. Eu tinha 2 pais, isso é uma dádiva de se ter 2 pais, de aprender em dobro. E aí as pessoas diziam, caramba, mas com 8 anos de idade, de criança para adolescente, que é o momento que você mais aprende com o pai, e eu acho que a vida mostra que ela separa e que ela junta. E a gente aprende isso também. 20 anos depois, após meu avô ter falecido, meu pai volta de São Paulo para morar em Alto Santo. E hoje é um grande amigo meu, um grande companheiro que continua me ensinando. Então, eu nunca tive um espaço vazio de pais. Na verdade, eu acho que eu sempre tive sobra. E sou muito feliz por isso. A gente vai ter aqui uma outra família que acabou virando notícia também por um exemplo bacana de honestidade, que é o Júlio. O Júlio tem 5 filhos, é taxista no Rio de Janeiro, tem 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos. E aí, o Júlio, para conhecer melhor a história do Júlio, tem que conhecer também o maestro Matheus, que também está aqui. Hoje está cheio de pai e filho aqui. Ele com a Ana Júlia e o Matheus com a Letícia, né? E foi o seguinte, ele encontrou o violino do Matheus. O Matheus deixou o violino no carro dele. Aí o Jornal Extra até fez o momento da entrega desse violino. E eu queria saber se você viu logo esse violino, tentou logo devolver. Como é que foi a situação? Foi na terça-feira, na semana passada. Eu estava voltando para casa, eu moro na Barra. E quando cheguei perto da Gávea, o Matheus fez sinal. Eu parei o táxi. Não ia nem fazer mais essa viagem, estava indo para casa. Aí peguei o táxi, ele perguntou se eu podia levá-lo até a Rua do Passeio, no centro. Eu concordei, levei. E fui conversando com ele no táxi. Falei que aquela seria a minha última viagem, depois eu estaria voltando para casa. Cheguei na Rua das Marrecas, que ele pediu para deixar ele lá, eu deixei. E ele pagou a corrida. E foi embora, e você não contou nada. Eu fui embora. E só fui perceber o violino dele no outro dia, na quarta-feira, quando eu fui limpar o carro para sair. Na verdade, eu tenho um restaurante e só começo a trabalhar no táxi após as 17 horas. Trabalho de 17 até as 21 horas. E que você achou? Na quarta-feira, quando eu fui limpar o táxi, eu vi o violino dele lá. Você estava desesperado, Matheus, procurando esse violino? Tava? Só pode usar o microfone, só. Sim, seria uma perda incalculável. Ele tem um valor afetivo? É companheiro da vida inteira. Eu cheguei em casa muito chocado, mas tem um atenuante. Eu não toco só violino, eu toco piano e eu trabalho como maestro. Então, por isso, como o violino não é o meu único instrumento, eu devo ter... Tinha um respiro ali para você. Depois que eu percebi. Aí eu cheguei em casa, nem conseguia falar no assunto. Quando eu contei para minha filha, ela falou, não se preocupe, ele vai aparecer. Olha, e quem viu foi a filha do Júlio, que acabou vendo um post na internet e aí te mostrou e você percebeu que aquele violino era dele. Na verdade, foi o amigo dela, o Fernandinho, que mora no nosso condomínio, que estuda música e que descobriu nas redes sociais, entrou em contato com a Ana Júlia. Falou, Ana Júlia, esse não é o caso que seu pai comentou tudo? Aí minha filha entrou em contato comigo no domingo
Eu tinha o telefone do Matheus, que ele tinha posto na rede social. Eu liguei para ele, falando do caso. Ele não acreditou, estava chorando já, ele conversou comigo já quase chorando. E eu marquei com ele para entregar o violino na segunda-feira, lá no meu restaurante. E ele foi lá, pegou o violino. Foi muito gratificante, emocionante. O que você acha que você aprendeu com seu pai quando você viu uma história assim? Ele sempre me passou isso, da honestidade. Sempre foi assim. E eu fiquei muito feliz com essa história. Eu fiquei muito preocupada, porque... Imagina, perder um violino. Aí eu falei, pai, eu vou ter que achar. Eu vou colocar na internet. Eu até pensei em fazer um post para procurar. Uhum. Aí eu falei com esse amigo que estuda música. Aí ele me ajudou, tudo. Aí me mandou. Aí quando eu falei até que meu pai tinha encontrado, aí ele ficou muito feliz. E meu pai me passa muito isso. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Matheus, que ele vai tocar pra gente. Queria saber só do Karnal. Muito obrigada. Quando a gente traz um caso como esse, que fica diante desse noticiário que a gente tem como algo de exceção, se tem como a gente transformar isso num padrão de sociedade, né? Eu acredito, inclusive, Fátima, que esse é o padrão, apesar desse ser um caso extraordinário. Para poder existir corrupto, tem que ter muita gente que trabalhe. Se todo mundo saqueasse o cofre, não existiria corrupção. Então, alguém tem que preencher o cofre. Então, existem ladrões, existem pessoas desonestas, mas para que elas possam existir, a maioria tem que funcionar, a maioria tem que ser confiável. A maioria das pessoas que eu encontro é formada de gente honesta. E existem, claro, as exceções em todos os casos. Aqui nós temos um caso bonito, extraordinário, impactante, mas na verdade a todo instante a imprensa registra de um faxineiro que descobriu um maço de notas, descobriu uma carteira recheada. A gente vai até mostrar mesmo isso. A maioria é formada de gente honesta. O problema é que nós damos muita atenção à desonestidade e ao desvio, né? Nós damos muita atenção à falha. Ela existe, naturalmente. Uhum. Você viu a menina que achou um boleto a ser pago naquele dia com o dinheiro do pagamento e ela fez o pagamento, depois foi para a internet para dizer, olha, eu achei isso aqui, paguei para você não ter que pagar juros e gostaria de devolver. Gente, isso é extraordinário. Te juro que eu fico arrepiado, porque é esse o exemplo que o Brasil está precisando. É verdade. Da maneira, eu fiquei super feliz. E aí vem um livro agora, logo em seguida, depois do show. O show 17 de agosto, com os convidados maravilhosos. Tô vendo Ney Mato Grosso, Alexandre Pires, Ana Carolina, Rogério Flauzino, Rincon Sapiência, estou esquecendo o Flauzino, e ainda o Milton Guedes, grande músico. A minha banda maravilhosa vai estar toda lá. Você tinha dito que gostaria que E tem um filme também pro ano que vem, né? Tem muita coisa. Logo depois do depois do DVD, vem um livro da Bruna Ramos, um livro que, inclusive, aquela fotografia foi feita pelo J.R. Duran, aquela que eu tô com meu filho. E o Duran que está fazendo a capa desse meu livro, contando a história toda desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a cantar, até os dias de hoje. E depois um filme sobre a história de amor minha com a minha mulher, que é uma história lindíssima, modéstia à parte, que é para o ano que vem. Já está assinado o contrato, vamos começar a filmar no final do ano, vamos escolher os atores para me representar com 20 e poucos anos, que não dá mais, né? Para fazer o Magal de tantos anos atrás. E eu estou muito feliz, porque essa comemoração para mim é tudo agora. É assim, tipo, gente, cheguei aqui. Olhar para trás é muito mais importante do que na incógnita olhar para frente e não saber o que vem. Agora eu já sei o que veio, o que eu fiz, o que eu passei e só tenho a agradecer a todo o Brasil pelo amor que me deu durante todos esses anos. Que eu escrevi, eu não sou pai ainda. Então, a minha poesia com rapadura dessa semana eu escrevi sobre o ponto de vista, o olhar que o filho tem. Que o filho tem para o pai. Do desconhecido ao eterno. Eu disse assim, talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que eu recebi atenção, pequeno, recém-nascido. Eu não tive consciência e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar. E muito observador, observei que o amor é algo que se constrói.
Ali eu tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. É quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção. E o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente. O herói vira vilão. E você, tão paciente, espera o tempo passar. Com a virtude dos justos e o dom de perdoar, me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. E de repente o vilão vira o melhor amigo. E o tempo ainda acelera. Não volta, só vai para frente. Resta guardar no passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro. E o hoje é intensidade. O tempo não vai parar. E um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transforma em sentimento. Dessa vez, sim, o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade e faz o que era saudade se transformar em eterno. Lindo! Obrigada, Braulio! Pra cá. Rodrigo, o que você acha? Aprendendo a ser pai. E vai aprendendo a ensinar algumas coisas também por osmose, né? Que a gente não senta na frente do filho, num quadro negro, e vai ensinando coisas da vida para ele. Ele vai aprendendo por osmose o que é bom, o que é ruim também, né? E, na verdade, eu mais deseduquei o meu filho do que eduquei. Quem educou foi minha mulher. Eu fiz de tudo para deseducar ele da melhor maneira possível. A única coisa que eu consegui ensinar a ele, o Pedro, foi a fazer um nó de gravata e mal, porque o meu nó de gravata é muito ruim. Também não é bom, então Mas tá. o que eu acho mais importante, isso eu deixei claro pro Pedro. Olha, Pedro, eu tô aqui para te acolher, né? Para te amar. E o que você precisar de mim, estamos aí, né? Isso eu acho que é uma... Porque eu acho que aprender mesmo, ele aprende no mundo. A vida vai ensinar ele mais do que eu, né? Os amigos, a escola, a rua. Eu acho que ele aprende muito mais. E como eu te falei, por osmose, pelas minhas atitudes, ele aprende algumas coisinhas comigo também, né? Mas é diferente, talvez, isso que ele esteja falando, daquele pai que só quer ser o amigo, mas não quer ter o compromisso de condar. Não, eu acho que é importante você ser pai. Você não é amiguinho do seu filho. Você é o pai dele. Eu acho isso muito importante. E ser pai não significa manter uma distância, eu sou o pai. Não é isso que eu estou falando. É evidente que tem que ter um companheirismo, uma cumplicidade, um cuidado e um amor acima de tudo. Mas você é pai, você não é amiguinho, né? São coisas diferentes. E a sua relação com o seu pai, o que você destacaria, que você acha assim, que vai fazer diferença para a sua vida toda? Já faz e vai continuar fazendo? Tem uma educação que a gente só aprende em casa, né? Valores que a gente só assimila em casa e não na escola. E a relação com meu pai é tão gostosa, é tão próxima, ele é tão presente. E ele é muito carismático, então tudo que ele me passa é pelo exemplo que eu vejo. Então, sei lá, eu tenho uma honra de ser filha dele. Apaixonada por ele. Você tem outros irmãos? Tenho um irmão mais velho. Tem um irmão. É. E essa relação, assim, a presença... Ele era uma pessoa que fisicamente podia estar presente na sua educação? Sempre esteve. Sempre. Acha que você pegou demais, assim, do seu pai, de valores, ou da forma como ele era com você em criança? Eu acho que, em primeiro lugar, o amor, né? A relação com esse sentimento é muito importante. Embora ele viajasse muito, ele nunca foi ausente, né? E ele fala sempre uma coisa que eu acho que é fantástica, que é o compromisso com a felicidade e com a verdade, né? Então, acho que isso desenvolve a gente muito. E ele é um espelho, eu acho que para o Brasil e para mim não foi diferente, né? Eu acho que isso que você está dizendo, esse compromisso com o amor e com a felicidade, ele pequenininho, eu vi uma vez você na Ana, no Mais Você, ele disse que com 9 anos ele já dizia que queria ser pai. Você não esqueceu isso. Eu estava pensando nisso agora. Porque é muito forte, né? Uma criança perguntar, o que você quer ser quando crescer? E a criança responder, pai? Na sala de aula, é verdade. A maioria das crianças, obviamente, falaram alguma profissão, engenheiro, arquiteto, artista, jogador de futebol. Eu disse, eu quero ser pai.
Ela olhou com 9, 10 anos, impossível. Eu digo, não, com certeza, mas a minha realização como ser humano, porque eu sempre tive na minha cabeça que eles são, sem dúvida, apesar de não nos pertencerem, mas são a nossa continuidade, nem que seja, sei lá, uma coisa, né, que você sonha em deixar teus filhos bem criados, bons, fazendo um pouco daquilo que você fazia. Amo essa fotografia que está de fundo aí, diga-se de passagem. E realmente era uma coisa que eu já sentia quando criança. Senti uma vontade. Eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa também, e acredito que por isso eu tenha querido tanto ser pai. Sou pai de 3 joias raras, o Rodrigo é o caçula. E tem mais 2 meninas, né? Mais 2 meninas, Gabriela e Natália, que reclamaram que outro dia eu não falei no Bial de uma delas. Não, então tá aqui, Gabriela e Natália, estamos aqui falando de vocês também. Natália, eu te amo, Gabriela também. Mas o Rodrigo está do meu lado porque ele está fazendo o projeto dos meus 50 anos de carreira. Agora, Calone, você imaginava que ser pai... você tinha noção do que era ser pai? Porque muita gente, ele dizia, né, não tem muita noção do que é. Ainda não tenho direito, né? Isso é um aprendizado constante. Enfim, a gente vai aprender. Rodrigo, o Karnal falou que a gente erra sempre. Como é que era a sua relação com ele quando você cometia algum tipo de erro? O meu pai, ele é bem tranquilo, assim. Sempre quando eu errava, ele meio que passava a mão na cabeça e tal, e minha mãe era mais dura, né? Então, eu procurei não errar muito, mas continuo errando como todo mundo. Mas ele sempre foi mais tranquilo de conversar. Vamos lá, meu filho, porque você errou, talvez foi por isso. Ele já dava o caminho até para eu... Para você dar a resposta, isso aí, né? Exato. Uhum. Eu tenho a sensação de que existe um exercício que todo ser humano deveria praticar, que o primeiro ser que você tem que respeitar é a imagem do espelho. Eu sempre pensei isso. Eu tenho que me respeitar. Eu tenho que me achar bem, eu tenho que me achar bonito, eu tenho que me achar saudável, honesto, correto. A partir daí fica tudo muito mais fácil, porque você espelha isso. Você chega no convívio com qualquer parente, amigo, e as pessoas veem isso em você. Veem que você é uma pessoa que se respeita, que se ama. Então é importantíssima. A falta de amor próprio, eu acho que destrói a maior parte da humanidade, porque você precisa se amar. E eu sempre me amei muito, eu sempre fiquei muito satisfeito com tudo que eu fiz. E passei essa satisfação para eles sem muita cobrança. Sejam vocês e fiquem satisfeitos à sua maneira. Sempre foi minha maneira de pensar. Dá uma pausa nessa conversa, porque eu recebi aqui um convite super bonito, comemorando seus 50 anos de carreira. Obrigado, Fátima. Dia 17 de agosto, e é esse trabalho que vocês estão fazendo juntos, né? Exatamente. O meu filho teve essa ideia, são 50, não a ideia de eu fazer 50 anos, porque ele não era nascido ainda, mas de comemorar os 50 anos de carreira, uma carreira que eu me orgulho muito, que sempre foi, para mim, satisfatória sobre todos os aspectos. E ele disse, meu pai, 50 anos, você tem que comemorar. E eu disse, bom, lógico, né? Um século eu não vou comemorar nunca. De qualquer maneira, já tinha a música, Me Chama Que Eu Vou. Mas, de qualquer maneira,